os primeiros 4 versículos e depois estaremos dando continuidade. Neemias, capítulo número 1, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Queridos, hoje nós vamos começar o estudo acerca de Neemias e pedir que Deus nos dê condições também de estar terminando. Na semana passada estivemos falando sobre Esdras e hoje nós vamos continuar falando agora sobre Neemias. Bem? Como nós falamos anteriormente, Neemias, assim como Esdras, são livros de história pós-cativeiro. Na verdade, são 3 os livros históricos pós-cativeiro. São os livros de Esdras, Neemias e Esther. Sendo que Neemias e Esdras, eles obedecem uma ordem cronológica dos acontecimentos pós-cativeiro, isto é, Esdras vem primeiro, depois Neemias, e Esther acontece numa ordem simultânea à história que passa contada no livro de Neemias. Haja visto que Esdras e Neemias, eles estão agora em Jerusalém, porque eles retornaram do cativeiro babilônico. Entretanto, Esther, ela permaneceu como assim muitos judeus no reino da Pérsia, de maneira que ela veio a se casar justamente com o rei persa. Posteriormente, quando estivermos estudando acerca deste livro, nós vamos estar verificando isso. E a história de Esther se passa no período em que é contada a história de Neemias. Só que a história de Neemias é contada a partir de Jerusalém e a história de Esther é contada a partir do reino persa. Amém? Então vamos ver algumas questões que eu acho que são muito importantes nós relembrarmos. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia no ano de 605, 606 a.C. Só que nesse momento somente o remanescente do Reino do Sul, porque no ano 722 os hebreus que habitavam no Reino do Norte, do Reino dividido, eles já haviam sido levados cativos para a Síria, e aquelas 10 tribos do Norte que foram vendidas para o cativeiro assírio nunca mais retornaram, como tribos constituídas, como nação, eles nunca mais retornaram. Mas, no entanto, o Reino do Sul, que com a sua capital em Jerusalém, ali, digamos assim, chamada de Judá, porque era a tribo dominante que absorveu a fração das demais tribos, são por isso chamados judeus. Eles foram deportados para a Babilônia, por Nabucodonosor, ali no ano 606, 605 a.C. E eles ficaram em Babilônia durante 70 anos. Houve 3 levas de cativos levados para o cativeiro babilônico. A primeira ali no ano 605 a 607, como eu falei, uma margem de 2 anos para mais, 2 anos para menos. A segunda em 597 e a terceira em 587, quando Nabucodonosor ele vem e destrói o templo do Senhor e leva mais alguns cativos para a Babilônia. E eles ficam lá até aproximadamente o ano de 539, 538 a.C., quando finda os 70 anos de cativeiro.
Porque o Senhor havia falado, e nós lemos isso lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, que o tempo em que os judeus permaneceriam cativos em Babilônia era de 70 anos. Isso até que a terra se agradasse novamente nos seus sábados, e com isso a terra de Israel repousou de todos os anos sabáticos que os judeus estavam devendo à terra. Então, cumprindo-se o tempo do cativeiro babilônico, estava lá Belsazar um dia, nós vamos estudar isso quando formos estudar o livro de Daniel, dando uma festa para 1000 dos seus sátrapas, governadores, regentes de províncias do reino da Babilônia. E nesse período que ele está dando essa grande festa, que vai faltar utensílios para ele servir aos seus convidados, ele manda que tragam os utensílios de ouro que foram levados do templo do Senhor quando Nabucodonosor deportou os judeus. Vocês lembram da ocasião que Nabucodonosor, quando deporta os judeus para a Babilônia, ele leva consigo os utensílios do templo e lá ficam. Só que ficam armazenados. Belsazar, talvez ali por uma questão de não preparo adequado para a festa, para servir aos seus convidados, falta utensílios e ele manda buscar os utensílios de ouro do templo. Naquele momento que ele está ali comemorando aquela festa, aquela orgia, juntamente ali com os seus governadores e sátrapas, vocês lembram da ocasião? Aparece uma única mão, que faz um escrito na parede, Mene, Tekel, Peres, Ufazim, a qual nenhum dos videntes de Babilônia consegue decifrar o tal enigma da escrita da parede. Então a rainha mãe de Belsazar, ela manda que chame Daniel, que a Bíblia vai dizer que ela chega para o seu filho, cuja Bíblia diz que ele estava tão temeroso porque os seus joelhos batiam um no outro, de tanto que ele tremia do medo, porque ele entendia que o escrito na parede era uma sentença de castigo por parte de Deus sobre sua vida. E no que a rainha mãe vendo a aflição do seu filho, fala o seguinte: olha, aqui no seu reino, um homem que no tempo do seu pai achou-se nele o espírito dos deuses excelentes. O nome dele é Daniel, manda chamá-lo e ele decifrará o enigma da parede. Então, Daniel entra à presença de Belsazar, e Belsazar então fala o seguinte: olha, se puder decifrar o escrito da parede, eu lhe darei até metade do meu reino. Daniel, então, quando ouve aquilo de Belsazar, fala para ele: o teu reino fica para você, até porque o reino dele duraria mais algumas horas no máximo. Ele fala o seguinte: olha, mas eu te darei o significado do escrito na parede. E aí ele decifrou o escrito: Mene, Tekel, Peres, Ufazim, pesado foste na balança e achado falta. Por isso o teu reino será dividido e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite em que Daniel decifra o enigma do escrito na parede para Belsazar, a Bíblia vai dizer que Ciro invade Babilônia, mata Belsazar e assume o controle agora do reino mundial da Babilônia, alongando aí, estendendo o Império Persa ao último território a ser conquistado, que era o território babilônico. Então, naquele momento, Ciro toma o poder de Babilônia e lá estava vários judeus. Na corte estava ali Daniel, que já era de seus 90 anos de idade aproximadamente, seus amigos Ananias, Azarias e Misael, que respectivamente seus nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam lá e lá ficaram. Mas, no entanto, a Bíblia vai dizer que para se cumprir a palavra do Senhor, profetizada por boca do seu profeta Jeremias, no primeiro ano do rei Ciro baixa o edito, aonde ele declara que o Deus dos céus me deu todos os reinos do mundo e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Então, quem dentre o seu povo que deseja voltar para Jerusalém, que volte, e assim Deus seja com ele. E ali deu provisões para que o povo retornasse do cativeiro babilônico para Judá, para edificar o templo do Senhor. Nessa primeira leva, volta então ali o sacerdote Josué, volta ali também Ageu, Zacarias, volta ali também vários outros judeus que estavam em Babilônia, e somando em torno de aproximadamente 50 mil judeus
que voltam de Babilônia para Judá, sob o comando ali de Zorobabel. Zorobabel, ele vem como um governador, porque ele era da linhagem davídica, ele vem como um governador local, Josué como sacerdote, Ageu e Zacarias como profeta, e mais vários judeus. Engraçado que quando eles estavam voltando de Babilônia para Judá, os levitas não queriam voltar. Os levitas, eles não queriam voltar porque já haviam se acostumado a viver em Babilônia. A Bíblia diz que quando eles foram levados para o cativeiro, o Senhor falou por boca para Ezequiel: olha, compra um terreno, construa casa, porque o tempo do vosso cativeiro será muito longo. Porque eles, quando levados cativos, eles ficaram num assentamento, acampados, junto ao rio Quebar, em Babilônia. Mas o Senhor falou o seguinte: olha, não acredite vocês que vocês vão ficar em pouco tempo, porque o tempo do vosso cativeiro será longo. Então, comprem terrenos, edifiquem casas, construam famílias, vivam e orem pela paz da cidade pelas quais vocês foram deportados, porque na paz da vossa cidade está a vossa paz. E assim os judeus fizeram. Eles construíram casas, eles criaram negócios, eles cresceram e se multiplicaram, de modo que quando o Ciro baixa o edito para que eles retornem para Judá, muitos não quiseram voltar. Muitos ficaram ali. De milhares de levitas, descendentes diretos da tribo de Arão, que estavam em Babilônia, agora sob o reinado persa, que era um reinado ainda mais flexível, optaram por continuar lá. Inclusive, Mordecai, Esther e seus parentes. Entendeu? Por isso que nós vamos ver a história contada de Esther, onde haviam vários judeus no reino persa, no tempo em que Esther foi empossada como rainha. Então, no que volta Zorobabel, Ageu, Zacarias, Josué, na primeira leva, a Bíblia vai dizer que voltam com eles cerca de 50 mil judeus com uma missão, a missão específica: reedificar o templo do Senhor. No livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vimos que o propósito dos judeus de retornarem do cativeiro babilônico para Judá é reedificar o templo do Senhor. Então nós vamos ver que os judeus, assim como foram levados para a Babilônia em 3 levas, eles vão retornar do cativeiro babilônico em 3 levas. A primeira leva com Zorobabel, Ageu, Zacarias e Josué. A segunda leva vai vir com Esdras, e a terceira leva com Neemias. Estudamos na semana passada as 2 primeiras, onde alguns judeus voltaram na primeira leva com Zorobabel, e depois, posteriormente, cerca de 1724 judeus voltam com Esdras de Babilônia para Judá. Zorobabel, na primeira leva, volta com o propósito de reedificar o templo, e assim ele começa a reedificação do templo, e ele começa a construir. A planta do templo, ela é modificada, que, por exemplo, a planta do templo de Salomão era cerca de 20 côvados de largura, por 60 côvados de comprimento, por 30 côvados de altura. Já a planta que Ciro dá a Zorobabel para que ele possa edificar o templo, ela é um cubo de 60 por 60 por 60. Ou seja, era um cubo de cerca de 60 côvados, aproximadamente 30 metros. Então, 30 de comprimento, 30 de largura, 30 de altura. Então, não tinha assim, um design que tinha no tempo de Salomão. E quando eles começaram a construir, nós lemos na semana passada que foi aquele chororô muito grande, porque os anciãos do povo, os levitas assim muito mais velhos, que viram a glória do templo de Salomão, quando viram a construção do templo de Zorobabel, eles começaram a se desanimar, se frustrarem, começaram a chorar por decepção. Por quê? O templo de Zorobabel, quando eles lançaram os alicerces, não tinha a glória do templo de Salomão. Era uma coisa assim, muito simples, uma alvenaria simples, algo assim,
meio que sem forma e sem formosura, quadrada, meio que sem propósito, não tinha as mesmas divisões que tinha no tempo anterior, e o povo se desanimou, a obra foi paralisada, e depois Deus dá uma nova direção através de Ageu e Zacarias, para que o templo ele pudesse ser novamente reedificado. E aí nós estudamos na semana passada que quando Ageu e Zacarias eles reanimam o povo para que eles retornem a edificar o templo, a Bíblia vai dizer que os samaritanos, os inimigos de Israel, se levantaram para poder tentar fazer com que a obra fosse paralisada. Mas quando eles foram até o rei da Pérsia para solicitar que paralisassem a obra, o que aconteceu? O rei da Pérsia buscou nos escritos reais a informação que foi predita por Ciro para que soubesse acerca do propósito da reconstrução do templo. O que aconteceu foi que, na verdade, Ciro não somente mandou que o templo fosse edificado, mas também mandou que fosse provido recursos necessários para a edificação do templo, cumprindo assim a palavra do profeta Ageu, que dizia: minha é prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor, por isso a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que eu acho interessante nisso que nós estudamos no livro de Esdras, linkando com o livro do profeta Ageu, é justamente isso, a providência divina. A providência divina veio dos próprios que tentaram paralisar a obra, porque o rei ordenou aqueles que foram lá tentar paralisar a obra da reconstrução do templo, que eles providenciassem tudo que fosse necessário para a construção do templo, e não somente isso, mas que também desse animais para que pudesse fazer o sacrifício. Então, quando a gente lê o livro de Esdras, a gente não tem essa percepção. Mas quando a gente consegue linkar a cronologia histórica do livro de Esdras com os profetas que profetizaram durante o mesmo período, nós vamos ver que quando Deus fala através de Ageu, o Senhor provê aquilo que é necessário. Hein? Então, vamos continuar hoje a partir de Neemias, que é um livro muito interessante. O livro de Neemias, o autor dele provavelmente Esdras e Neemias. E o propósito, o tema principal do livro é a reedificação dos muros de Jerusalém, e o período em que isso acontece em cerca de 430 a 420 a.C. Diz aí o versículo 1 que nós lemos no capítulo 1 o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, isso é, no terceiro mês do calendário hebraico, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e com ele alguns judaus, e eu perguntei acerca dos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, a qual disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. O que eu acho interessante aqui é que Neemias ele estava muito bem no reinado persa, como copeiro real, ou seja, ele era um homem que servia vinho para o rei, e antes de servir ele provava, ele validava a comida para ver se não estava envenenada. Então ele é alguém que ocupava um cargo de extrema importância perante o rei. E no entanto, tendo a sua vida ali estabilizada, a sua condição ali tranquila, ele um dia recebe um dos seus irmãos, por nome de Anani, que voltando de Jerusalém para o reino da Pérsia, ele pergunta como estão os judeus que lá ficaram. Isso é, o remanescente que não foram levados para o cativeiro babilônico. Então ele recebe um relatório muito negativo,
por parte de Hanani e daqueles que estavam com ele, dizendo: olha, aqueles que escaparam do cativeiro, eles estão lá na província, em grande miséria e em grande desprezo, porque o muro de Jerusalém está quebrado e suas portas queimadas ao fogo. E a Bíblia diz que naquele momento em que ele ouve essas palavras, ele se assenta estático e começa a chorar e lamentar durante alguns dias. E ele começa a jejuar e orar ao Deus do céu. O que eu acho interessante é esse despertamento de Neemias para uma causa que nem dele era. Ele fez uma pergunta e, ao ouvir a resposta, ele sentiu um chamado para realizar essa obra que estava em ruínas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse seguinte detalhe. Muitas das vezes nós não conseguimos identificar o chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. Às vezes nós olhamos e não sabemos e queremos que Deus fale conosco, como se um anjo descesse dos céus e falasse: olha, meu servo, minha serva, esse que eu tenho uma grande obra na sua vida e eu vou te usar para este fim em tal lugar. Só que, no entanto, às vezes não é assim que acontece. Pelo contrário, muitas vezes o nosso chamado ele está diretamente relacionado a uma vocação interna ou uma necessidade externa. Quer ver um exemplo? Se você sente na igreja uma deficiência em alguma área e aquilo te causa um grande incômodo, aquilo te causa uma grande inquietação, você sente o desejo de ajudar, talvez essa necessidade externa ela apele internamente, dando a você uma direção sobre aquilo que Deus está te chamando para fazer. Quem já ouviu a expressão: quem tem a visão, tem a missão? É mais ou menos isso. Neemias, ele viu a necessidade e ele não aceitou ficar parado, não aceitou ficar indiferente à miséria do seu povo. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 5 que ele começou a orar a Deus nesse propósito. Observe o que diz no texto aí. Ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante de ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, porque pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. E de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Observe que o texto está dizendo o seguinte: Neemias, ele pega e se coloca da seguinte maneira: Deus, esteja atento à oração que esse teu servo faz. E ele se coloca na condição juntamente com o seu povo. Eu quero que você atente somente para o seguinte detalhe: Neemias, ele nasceu no cativeiro. Neemias, ele não conhece a história do cativeiro. Ele não fez parte daqueles judeus que habitavam em Jerusalém por causa das suas transgressões foram levados cativos para a Babilônia. Pelo contrário, ele é um dos filhos destes, mas no entanto não tem nada a ver com ele. Mas na hora que ele vai orar, a sua empatia faz com que ele se coloque na mesma condição do seu povo, aonde ele diz: nós pecamos, e também eu pequei contra ti, não guardando os estatutos, os mandamentos, os juízos que ordenaste através de Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Neemias está usando a palavra de Deus para fazer recordar a Deus daquilo que o Senhor havia falado. Ele está dizendo: o Senhor fez cumprir a sua palavra, que se nós transgredíssemos, o Senhor nos espalharia entre os povos. Versículo número 9. E se vós vos converteis a mim e guardares os meus mandamentos, eu os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam ao cabo do céu,
De lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o pupilo do rei. Neemias ele vai orar ao Senhor e vai falar o seguinte: Senhor, estamos colhendo tudo aquilo que plantamos, mas entretanto, assim como o Senhor escreveu através do teu servo Moisés, que se nós desobedecêssemos, tu nos desarraigaria do lugar da nossa habitação e nos deportaria, nos enviaria para todas as partes do mundo, também o Senhor escreveu que se nós nos convertêssemos a ti, tu nos traria de volta, ainda que estivéssemos ao cabo de uma ponta qualquer, de qualquer lugar, até mesmo do céu, e nos faria congregar na terra que o Senhor nos deste para sempre em herança. Então, ouve a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome. Neemias aqui, provavelmente, quando ele fala, ouve a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o seu nome, acredito que ele, nesse momento, já não está mais sozinho. Ainda que sozinho em oração, provavelmente ele já tenha convocado outras pessoas para orarem juntamente com ele. Porque ele fala, ouve a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz-nos prosperar o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem a qual Neemias está se referindo na oração é o rei Artaxerxes, de quem ele era copeiro. Então, nesse momento, Neemias ele já havia proposto no seu coração em falar com o rei acerca da necessidade do seu povo. E ele colocou isso em oração e provavelmente deve ter chamado mais algumas pessoas para apoiá-lo na oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ser os efeitos, quanto mais a oração de vários justos. E observe o seguinte: isso aconteceu no terceiro mês do ano do calendário hebraico, que seria o equivalente a novembro e dezembro do nosso calendário atual. E a Bíblia diz que ele vai orar durante 4 meses, para só então, ele, numa oportunidade que ele entenderia que seja a porta aberta de Deus para ele falar ao rei, é que ele vai falar. Diz aí o versículo 1 do capítulo 2: Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, ele começou a orar no mês de Quisleu, mas agora ele já está no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca estivera triste diante dele. Então ele agora está aqui contando a narrativa da história no 7º mês do calendário hebraico, e ele diz que nesse momento ele se encontra triste na presença do rei, e o rei nota. Versículo 2 diz assim: E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então, diz Neemias, então temi muito de grande maneira. E sabe por quê? Porque existe uma regra. Não se podia apresentar-se triste diante do rei. Quem se apresentasse com um semblante decaído, triste, chorando, qualquer coisa desse sentido, diante do rei, ainda que fosse justa o motivo da sua frustração e tristeza, esse seria morto. Porque o rei não tem nada a ver com a vida de quem está sofrendo. Os problemas dessas pessoas são problemas dela, mas ela não poderia levar os problemas dela para diante do rei. Então a Bíblia diz que nesse momento em que o rei nota a tristeza de Neemias e fala com ele sobre a sua tristeza e comenta, Neemias temeu grandemente, mas no entanto, encorajado, diz no versículo 3, porém disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade no lugar do sepulcro dos meus pais assolado e tendo sido consumidas as portas ao fogo? E o rei me disse, que me pedes agora então? Aí a Bíblia diz assim, então eu orei a Deus dos céus. Neemias, quando ele dá a resposta ao rei no motivo da sua tristeza, que a cidade dos seus pais, o sepulcro dos seus antepassados
está em completa assolação e consumida e suas portas ao fogo, o rei naquele momento entende o motivo da tristeza de Neemias e pergunta: então, o que você quer? O que eu posso fazer? Naquele momento ele entendeu que seria uma porta de entrada para ele fazer um pedido ao rei. E o que ele faz? Imediatamente pede? Não, ele vai orar. Ele vai orar primeiro. Aí a Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei após orar: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito na sua presença, peço que me envies ajudar a cidade e sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então o rei me disse: estando a rainha sentada junto com ele, quando durará a sua viagem, quando voltarás? E aprove o rei enviar quando em um determinado tempo acertado. Olha só que coisa interessante. Neemias, ele durante 4 meses, ele orou por um propósito. Quando a oportunidade chegou, ele orou para que Deus lhe concedesse palavras sábias diante do rei para poder falar tudo aquilo que era preciso. E uma coisa muito interessante é que ele sabia exatamente o que ele queria. Gente, é muito importante nós termos em mente aquilo que nós precisamos. Porque quando uma pessoa vem: eu gostaria que Deus me abrisse uma porta de emprego, tudo bem, mas o que você deseja trabalhar? Eu não sei, qualquer coisa serve. É muito importante nós termos exatamente definido na nossa cabeça aquilo que queremos, aquilo que precisamos, a nossa necessidade, porque Deus trata-nos na nossa particularidade. Ainda que Ele saiba qual é a nossa necessidade, Deus trata na nossa individualidade. Será que Jesus Cristo não sabia quando chegou para o cego Bartimeu e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Sabia. Mas, no entanto, ele queria ouvir da boca do cego Bartimeu qual a sua maior necessidade. Neemias, ele tinha isso já muito bem definido, ele tinha um plano de ação bem elaborado, bem estruturado, de maneira que quando o rei lhe pergunta: o que é que você quer? Ele responde imediatamente com todas as letras. E sem nada faltar, ele deixa bem claro tudo o que ele precisava. Se nós formos ler os versículos seguintes, nós vamos ver o seguinte, versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê cartas para os governadores da além do rio, para que se me dê passagem até que eu chegue a julgar, como também uma carta para Asaf, quarto para Jardim do rei, para que se me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. Então o rei as deu, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Olha só uma coisa interessante. Deus estava abençoando Neemias. Tudo quanto Neemias pedia, o rei concedia. Vamos supor que Neemias, ele só pedisse ao rei que lhe libertasse para que ele pudesse ir a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Sem provisões, sem condições, sem nada. Gente, provavelmente, era só isso que ele ia ter. Mas como ele sabia exatamente o que ele queria, ele falou assim: eu falo para o rei, eu quero um tempo X para que eu possa executar isso, eu preciso de madeira, eu preciso de cartas. Ele pediu uma guarda do exército, diferente de Esdras, que nós estudamos na semana passada, que quando Esdras só foi enviado. Mas no entanto, ele vai levar 4 meses para chegar em Jerusalém. E nós vamos ler lá que Esdras, quando chega diante do rio, ele pega e põe todo mundo para orar e fala assim: Deus, por favor, abençoa a nossa caminhada, porque como eu disse para o rei que o Senhor estava conosco, eu fiquei sem graça de pedir a ele que o Senhor enviasse uma guarda do exército real para nos proteger no nosso caminho. Neemias é diferente de Esdras. Embora ambos sejam nomes de Deus, Neemias ele é mais prático, ele é mais pragmático, ele sabe o que quer, ele sabe o que necessita, ele é planejado, ele é organizado. Ele entende de gestão de obra, ele sabe exatamente o que precisa fazer, o que é preciso, como vai fazer, e por isso, quando ele tem uma boa oportunidade, ele pediu tudo, basicamente um cheque branco, em tudo que ele precisaria, e a Bíblia diz que, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Ele entendeu que os 4 meses de oração fez com que a mão de Deus se estendesse para ele de maneira favorável, e tudo quanto ele precisasse, empreendesse, Deus haveria de abençoar. Então,
Diz aí, versículo 9: vinham os governadores da além do rio, deles as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo, os chefes do exército e os cavaleiros. O que ouviram do Sambalá, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, se lhes desagradou com grande desagrado de que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha uma coisa muito interessante. Grave esses nomes: Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita. Quantos são os opositores que inicialmente se levantaram contra a reconstrução dos muros? 2. Grave os nomes deles: Sambalate e Tobias. Versículo 11: cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e à noite me levantei, juntamente com os homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer. E não havia comigo animal algum, senão aqueles que estavam montados. E de noite saí pela porta do vale, pela banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam vendidos, suas portas tinham sido queimadas no fogo. E ele começa nesse momento, você vai ver aí, fazendo uma inspeção do muro da cidade de Jerusalém, para ver o estado em que se encontrava. Nós vamos ver que Neemias, o livro dele é um livro muito completo de administração, tanto de gestão de recursos, quanto de gestão de pessoas. Neemias, ele é hábil na administração, ele é muito bom nisso. Existem 2 pessoas excelentes na administração que a Bíblia recorda: Neemias e José, no Egito. Você vê que a primeira coisa que Neemias faz quando chega a Jerusalém, estando ali 3 dias, é fazer uma inspeção do local para entender a necessidade. Porque o que ele tinha até então era uma informação sobre a desolação. Mas ele, embora soubesse o que ia à vista, como estava, ele não tinha ideia realmente daquilo que ele haveria de encontrar. Então, por isso, ele foi inspecionar. A semelhança de José no Egito, quando ele assumiu o cargo de governador, a Bíblia diz que ele percorreu todo o território do Egito para fazer uma inspeção de todas as terras de Faraó. Neemias, então, ele está fazendo essa inspeção. E, no entanto, ele não declarou a ninguém ainda aquilo que havia no seu coração que Deus havia dado para fazer. Ou seja, ele veio de Babilônia para Jerusalém, mas, no entanto, não comunicou aos magistrados, aos governadores, aos oficiais daquela cidade aquilo que estava no seu coração para fazer. Talvez para ninguém sabotar. Quando a gente conta alguma coisa que a gente está fazendo, é tanto desânimo que às vezes a gente até desiste antes de começar. Hoje pela manhã, uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou o seguinte: pastor, quando a gente conta um sonho para a nossa família diz que a gente está com mania de grandeza, que está sonhando demais, que tem que colocar os pés no chão, porque isso foge da realidade. Isso é bom ou isso é ruim? Eu falei: isso é bom. Porque se você está sonhando, você tem que sonhar acima da sua realidade. Porque sonho só é sonho, porque é acima da nossa realidade. Mas você não deveria ter contado até você ter começado, pelo menos, a fazer. Porque aí acontece o que está acontecendo. As pessoas estão querendo te desanimar de fazer ou alcançar seu objetivo. Neemias, então, após essa inspeção, então o que ele vai falar aos magistrados que estavam naquela cidade? Versículo 17. Então lhes disse: bem vede vós a miséria que estamos em Jerusalém, como está assolada, como as portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais no opróbrio. Então lhes declarei que uma boa mão de Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que me tinham dito. E então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Amém. Versículo 19. Ao que ouvindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quantos agora? 3. Então já aumentou, de 2 para 3. Antes era Sambalate, Tobias, agora já entrou um outro cara, tal de Gesem, o arábio. Zombaram de nós e desprezando, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelá-los contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar,
e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Esse povo aqui já é um povo magoado. Vocês lembram que quando Zorobabel veio para edificar o templo, os samaritanos se propuseram a ajudar e foram desprezados. Então eles se levantaram para tentar paralisar. Já que eu não posso unir-vos a vocês, eu vou querer me opor a vocês. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Capítulo 3, versículo 1. E levantou-se Eleazar, o sumo sacerdote, com os seus irmãos e os sacerdotes que edificaram a porta do gado. O capítulo 3, nós não vamos ler, mas ele fala sobre a edificação de 10 portas de Jerusalém. Começa o processo de restauração e edificação das portas. Então nós temos aí no versículo 1 a porta do gado, que é a porta por onde entravam os rebanhos. Ou seja, a cidade ela tinha 10 portas, e cada porta ela tinha um propósito específico. A porta do gado, versículo 1. No versículo 3 nós temos a porta do peixe. No versículo 5, versículo 6 nós temos a porta velha. No versículo 13 nós temos a porta do vale. No versículo 14 nós temos a porta do monturo. No versículo 15 nós temos a porta da fonte. No versículo 26 nós temos a porta das águas. No versículo 28 a porta dos cavalos. No versículo 29 a porta oriental. E no versículo 31 nós temos a porta de Cade. Então olha só, nós temos 10 portas que foram edificadas. O que é interessante é que você vai observar que no versículo 1 começa a edificação pela porta do gado. E no versículo 32 termina a edificação da porta do gado. Ou seja, houve uma circuncidação de toda a cidade, de todas as portas. Então começaram a edificar a porta do gado, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta de Micfage. Fechamos a porta do gado novamente. Começou o processo de edificação das portas. No capítulo 4, nós vamos ver que os inimigos, vendo que a obra estava avançando, eles começaram a se opor à edificação. Versículo 1 diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão nos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo na terra do cativeiro, e não cubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o pecado deles, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Uma coisa muito interessante. Neemias não estava aqui fazendo a obra de Deus? De modo que Neemias está falando para Deus em oração: Senhor, eles estão te irritando, falando contra os teus servos. Falar contra o servo do Senhor é falar contra aquele que esse servo representa, o seu Senhor. Que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores são representantes. Quem se levanta contra o servo do Senhor, se levanta contra o Senhor, que é esse servo. Neemias está falando o seguinte: olha, pois que te irritaram de fonte dos edificadores, quando desprezaram os seus servos. E aí a Bíblia diz, versículo 6: e assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Edificaram as portas, os umbrais, e agora começaram o processo de edificação do muro, e agora o muro já está na metade. Versículo 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, e os amonitas, e os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as loucuras começavam a se tapar, iraram-se sobremaneira. Começou um processo, um levante, uma oposição por parte de apenas 2 homens. Lembra o nome deles?
Sanbalat e Tobias. Esses dois homens contaminaram mais um, Gesem. E agora esses três contaminaram povos. Diz aí, sucedeu que ouvindo Sanbalat, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas começavam a tapar-se, iraram sobre a madeira. Gente, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com qualquer raiz de amargura que brotando no nosso meio pode contaminar a muitos. Que às vezes uma pessoa frustrada, magoada, chateada, ela pode contaminar várias pessoas à sua volta. Sanbalat e Tobias eram os únicos que estavam se opondo ao bem de Israel por parte de Neemias. Mas, no entanto, agora já haviam várias pessoas contaminadas nesse propósito, com a intenção de paralisar a obra de construção dos muros de Jerusalém. Vamos ver aí. E ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para nos desviarem do seu intento. Ou seja, eles se uniram nesse propósito de se levantar para impedir que o processo de restauração continuasse. Aí qual foi a resposta de Neemias? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Qual foi a resposta de Neemias? A má intenção desses homens? Oração. Entendeu? Orou e vigiou. Eles se aliançaram para vir contra Jerusalém, para paralisar a obra de edificação de Neemias. Neemias então pega, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Mas, no entanto, olha o que vai acontecer com o povo, versículo 10. Então disse Judá, no caso, os moradores de Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Então começaram a se desanimar. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e matemos, e assim faremos cessar a obra. Olha só, os inimigos que estavam se opondo à edificação dos muros, eles aproveitariam do momento do desânimo do povo para cavar a oportunidade necessária para poder matar os cabeças que estavam liderando a construção para assim fazer a obra. Mas, no entanto, sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes disseram de todos os lugares a nós, pelo que pusemos guardas nos lugares baixos e por detrás do muro e nos muros altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei e levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelo vosso povo, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e pelas vossas mulheres. Neemias, então, quando ele viu que a oposição haveria de vir contra ele para intentar o mal, ele vigiou, pôs guardas, e isso dissipou o conselho daqueles que viam contra ele. E, no entanto, a Bíblia vai dizer que a partir desse momento eles iam para o processo de edificação, mas que com uma mão segurava a enxada e com outra a espada. Então, enquanto eles faziam a obra, eles estavam de prontidão e alerta para uma reação a qualquer momento que se fizesse necessário. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 19: e eu disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extensa a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da buzina, ali nos ajuntarei convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Nossa, que coisa interessante. Neemias ele vai falar o seguinte: olha, quando ouvirdes o som da buzina, significa que está tendo um levante naquele ponto que a buzina tocar. Então nós corramos todos para lá, porque unidos, nosso Deus pelejará por nós em nosso favor. Na união está a bênção do Senhor. Amém? Capítulo 5, versículo 1. Foi, porém, grande o clamor. Olha só uma coisa muito interessante. Nesse capítulo 5, nós vamos ver que, enquanto a obra estava acontecendo, começaram a surgir alguns problemas. A semelhança da igreja de Jerusalém, a
Bíblia vai dizer lá no capítulo 6 de Atos que o número dos cristãos que se agregavam à igreja, dia após dia, crescendo numerosamente, grandemente, de modo que houve murmuração por parte dos judeus helenistas, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas na distribuição dos alimentos. Com o crescimento, vem alguns desajustes, é normal, entendeu? É normal o crescimento gerar desconforto, gerar problemas, gerar situações. O que não pode acontecer é nós ficarmos indiferentes aos problemas, nós temos que pegar os problemas e resolver. Quando a igreja primitiva cresceu e no crescimento veio desorganização e também veio problemas, o que eles falaram? Pedro e os demais apóstolos, olha, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que têm bom testemunho, e coloque eles sobre a distribuição dos alimentos para que isso sirva a todos de uma maneira geral, porque nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos eles tiveram esse bom senso, olha, nós não temos como atender todo o povo em todo o tempo, porque o povo é muito, nós somos poucos. Então vamos eleger 7 diáconos, e esses diáconos vão cuidar da administração dos bens e dos alimentos para os pobres e as viúvas. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A delegação é o caminho para a organização. Organizar muitos é a mesma coisa de organizar poucos. Basta nós delegarmos. Só que no que houve o crescimento da obra, e à medida que o mundo ia se empenhando, houve, no caso, uma injustiça social no meio do povo. Você vai observar aí no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: foi grande o clamor do povo e as suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Observe que agora o problema não é externo, o problema é interno. Não estão reclamando dos amonitas, asdonitas, dos árabes, estão reclamando dos judeus. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Ou seja, havia gente dentro do povo que estava trabalhando, mas que estavam passando fome. Versículo 3: também havia quem dizia que as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, havíamos empenhados para tomar trigo nesta fome. Ou seja, por causa da fome, as pessoas tinham penhorado os seus bens para conseguir o que comer e não morrer de fome. Versículo 4: também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Olha só, as pessoas não apenas empenhavam os seus bens em prol de alimento, eles agora estavam pegando dinheiro emprestado para pagar dívida. Gente, a pior coisa que existe é você abrir um buraco maior para cobrir um buraco menor. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles pegaram dinheiro emprestado para pagar a dívida de tributos que eram impostos pelo rei da Pérsia, porque eles eram, embora fossem liberados para retornar a Jerusalém, eles ainda continuavam vassalos do rei da Pérsia. Então tinham que pagar impostos ao rei. Só que eles não tinham condições, eles pegaram dinheiro emprestado para pagar as suas dívidas. E a dívida só foi aumentando. Versículo 5: agora, pois, nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, nossos filhos são como os seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até alguns das nossas filhas são tão sujeitos que já não estão em nosso poder de nossas mãos. Outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Olha o que aconteceu. Eles perderam as terras, perderam os seus bens, perderam toda a sua fonte de renda, tudo em prol de comida. No entanto, não bastasse isso, seus filhos foram dados como servos para pagar dívidas. Suas filhas foram dadas como servas, mas de maneira que não voltariam mais. Ou seja, as suas filhas estavam sendo dadas em troca de dinheiro, em troca de comida. O que aconteceu? Versículo 8. Neemias responde: ouvindo eu, pois desse clamor, em suas palavras, muito me enfadei. Ou seja, ele ficou desgostoso com a situação. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes:
usuras tomais cada um do seu irmão. O que estava acontecendo? Como nós falamos anteriormente, o problema aqui não era mais externo, o problema era interno. O problema era que os magistrados, os governadores, os ricos, a classe nobre de Israel, dentre o meio de toda aquela pobreza, estava penhorando os bens dos seus irmãos e tomando quanto esse não os conseguia pagar, tomando seus filhos e filhas como escravos. E quando isso chegou ao ouvido de Neemias, a Bíblia diz que Neemias ele tomou de um desgosto profundo no seu coração. E ele considerou o que ele haveria de fazer, mas depois de considerar consigo mesmo, ele pegou e pelejou contra os nobres, pelejar no sentido verbal da palavra. Ele foi até esses que estavam usando de usura com seus irmãos e os colocou numa situação onde, argumentando contra eles, vão fazer com que essa situação seja mudada. Versículo de número 8 diz assim: e disse-lhes: nós resgatamos judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses, e vós outra vez venderiam os vossos irmãos, obedeceriam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Neemias está dizendo o seguinte: olha, havia muitos irmãos nossos, judeus, que estavam sendo escravizados. Eu os comprei e os trouxe juntamente comigo para essa terra. E vocês agora os escravizais de novo? E vocês agora os venderiam de novo? Ou vocês vão vender para mim mesmo? Neemias, você quer que eu de novo compre aqueles que eu já um dia os resgatei? Ora, o que vocês fazem não é bom. E quando ele dá essa palavra, a Bíblia diz que os nobres, eles ficaram sem argumento e se calaram sem ter o que responder. Versículo 9 diz assim: não é bom o que fazeis. Porventura, não deveriam vocês andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Olha, uma coisa muito interessante, ó. A falta de temor leva à falta de temor. A falta de temor leva à falta de amor. Ele diz assim: não é bom o que fazeis. Porventura, não deveriam vocês andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Ou seja, aquilo que vocês estão fazendo é tão mal que os gentios, nossos inimigos, estão observando isso e o nome do Senhor está sendo defamado entre as nações, porque entre os nossos vocês estão usando de usura e por causa disso tomando os vossos irmãos por escravos. Diz aí versículo 10: também eu e meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo, e no entanto deixamos esse ganho. Restituí hoje, peço-vos as suas terras, as suas vinhas, seus olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que ainda exigis dele. Então disseram: restituí-los e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e os filhos juraram que fariam conforme esta palavra. E também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda o Deus Todo-Poderoso ao homem cuja casa o seu trabalho não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. Em toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme também esta palavra. Amém? Neemias, por que ele pegou e pelejou contra os magistrados e ele teve moral para poder falar com eles? Aí a Bíblia vai dizer, no versículo de número 14: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ele está falando o seguinte: olha, eu nunca me usei da minha posição para exigir qualquer tipo de gratificação. Como governador, eu deveria comer o pão do governador, mas no entanto, há 12 anos eu estou nesse cargo e nunca me usei dessa posição para oprimir os meus irmãos. Pelo contrário, os primeiros governadores, versículo 15, esses primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhes pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus moços, dominaram sobre o vosso povo, porém eu assim não fiz. Ou seja, Neemias está dizendo o seguinte: olha, eu abri mão do meu salário de governador, eu abri mão de tudo aquilo que me era devido, para que não oprimisse vocês. E aí ele diz: por
causa do temor de Deus. E ele ainda me acrescenta mais, versículo 16. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação. Ou seja, eu não somente abri mão do salário de governador para que não lhes impor uma carga maior do que vocês possam suportar, mas como também na obra de restauração do muro, tem a minha mão lá. Eu não fiquei só de longe mandando. Eu fui lá trabalhar também juntamente com o povo, porque nós somos todos irmãos, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, e com isso eu lhes dei exemplo. Quando Neemias ele se opõe aos magistrados para que eles restituíssem as terras aos seus irmãos, ele fez com uma força moral tal de alguém que é exemplo naquilo que faz. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que muitas vezes elas são muito boas em mandar, mas muito falhas no executar. São muitas vezes hipócritas na sua maneira de viver. Foi por isso que Jesus Cristo falou acerca dos fariseus, dizendo o seguinte: ó, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, fazem tudo o que ele vos manda, mas não fazem o que eles vos fazem, porque eles falam, mas não fazem o que eles falam. Ou seja, não dão exemplo. Capítulo 6. Sucedeu o quê? Ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até aquele tempo não havia posto as portas dos portais. Sanbalat e Gesem enviaram dizer: vem, congreguemos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E enviei os mensageiros a dizer o seguinte: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu esta grande obra para que e a deixasse para ir ter convosco? A resposta de Neemias era o seguinte: olha, eu estou ocupado demais para ir ter com vocês. A intenção de Sanbalat, Tobias, Gesem era, no entanto, tirar Neemias do meio da cidade para, no entanto, num lugar mais ermo, o matar. E Neemias, ele entendeu que isso era mal. E, em vez dele ficar dando ouvidos àquilo que os seus inimigos estavam dizendo, às propostas dos seus inimigos, ele, pelo contrário, falou o seguinte: olha, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer para ter convosco. Gente, uma pessoa ocupada, ela não abre brecha para que o inimigo possa atacar. Uma pessoa ocupada, ela não para o que ela está fazendo toda hora para poder ficar se justificando, para poder ficar se defendendo. Nós vamos ver exatamente que Neemias, ele faz isso. Ele não fica o tempo todo se justificando, se defendendo daquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo e ele continua fazendo. E deixa que os seus resultados falem por ele, enquanto falam dele. Olha só o que vai dizer no versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira eu te respondi. Ou seja, 4 vezes me chamaram, 4 vezes eu respondi: não vou descer, não vou parar, porque a obra é grande e eu tenho que terminar. Então, versículo 5: Sanbalat, da mesma maneira, na 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentaste revoltar-nos, pelo que edificaste o muro, e que tu farás rei segundo estas palavras, e que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem agora e consultemos juntamente. Olha só o que esse Gesem está falando. Olha, está rolando um buchicho aí, um boato, de que você está retificando o muro para se fazer rei sobre Jerusalém. E que você alugou profetas para falarem de ti, para que você seja consagrado rei sobre o seu povo. E eu te digo isso, já que esse boato está correndo, o rei vai saber disso, dessas palavras, e com certeza vai mandar prender, vai mandar paralisar a obra e tudo mais. Então venha ter convosco e consultemos para saber como que vamos lidar com essa fofoca. Qual foi a resposta de Neemias, versículo 8?
Porém eu lhe enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração as inventa. Neemias era um homem determinado, que não estava preocupado com a opinião dos outros, porque ele sabia quem ele era e aquilo que ele fazia. Versículo 9: porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo: as mãos largarão a obra e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, esforça as minhas mãos. Gente, a tentativa de paralisar a obra, ela vinha de todas as maneiras. Olha o que diz aí o versículo 10. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, e filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, à noite virão matar. Olha só o que esse cara diz para Neemias: Neemias, cheguei a saber que à noite virão procurar-te para matar-te. Vamos fazer o seguinte: não durma na sua casa hoje, vamos à noite para o templo, fechar as portas sobre nós e ficarmos escondidos lá dentro, porque no templo jamais iam procurar você. Simples assim, uma boa estratégia de fuga para que ele não viesse a morrer. Mas, no entanto, versículo 11 diz assim: porém eu disse, como um homem como eu fugiria? E quem há que como eu entre no templo e viva, de maneira que nenhuma entrarei? E conheci que esta não era a palavra de que Deus enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim eu fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamar e assim me vituperarem. Gente, Neemias, ele é um cara muito consciente. Por quê? Porque se ele entra no templo e ele não é levita, ele estaria profanando o templo e isso lhe causaria morte. Se ele entra no templo não sendo levita, não sendo autorizado, isso lhe causaria um prejuízo de morte, porque ele estaria fazendo aquilo que ele não é autorizado por Deus a fazer. Vocês lembram que Uzias, um grande rei, entrou no templo para queimar incenso, foi resistido ali pelos sacerdotes, e leproso ficou e saiu correndo desesperado do templo, porque Deus o ferira com lepra? Eles queriam fazer isso com Neemias, eles queriam criar um motivo para terem como defamá-lo diante do povo, porque se ele assim fizesse, ele profanaria o templo. O que eu acho mais interessante é que Neemias, ele vai dizer assim: eu entendi que essa palavra não veio da parte de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que essa profecia não veio da parte do Senhor. Alguém poderia especular no motivo? Como ele chegou nessa compreensão de que essa profecia não era uma profecia da parte de Deus? Eu vou responder então, já que ninguém ousou falar. Eu sei que é complicado responder pergunta a respeito do público, porque existem várias variáveis de resposta. Mas a resposta que está na minha cabeça, eu não sei se vocês achariam ela, é o seguinte: Neemias conhecia a palavra de Deus. E por ele conhecer a palavra de Deus, ele sabia que ele, não sendo levita, não poderia entrar no templo do Senhor, porque se assim fizesse, ele profanaria. E quando a profecia veio e se chocou com a palavra de Deus, Neemias imediatamente percebeu que essa profecia não vem do Senhor. Esse critério da palavra de Deus é que nós precisamos ter guardado nos nossos corações. Porque tem muita gente que dá ouvido, voz e vez a profecias que não são da parte de Deus, são da parte da carne. A Bíblia demonstra que a profecia, ela pode ser de origem humana, ela pode ser de origem divina, e também pode ser de origem diabólica. Como nós identificamos a origem da profecia, a origem da revelação? Pela palavra de Deus. É simples assim. O tempo e a palavra de Deus é que atesta o falso profeta. E muitas vezes nós estamos engolindo profecias que são da carne, quando não são diabólicas. E não prestamos atenção que elas se chocam
confrontam a palavra de Deus. E se nós tivéssemos esse critério de Neemias, nós não daríamos vez nem voz aos falsos profetas que estão aí falando um monte de coisa. Gente, na internet você vê tudo quanto é tipo de situação das mais ridículas possíveis. E o que eu mais acho incrível é como que as pessoas ainda dão vez e voz a essas pessoas. Entendeu? O falso profetismo no nosso meio tem causado um mal muito maior do que até mesmo o que o diabo tem feito. Mas nós não daríamos nem vez nem voz se nós usássemos o critério da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a maior de todas as profecias. Amém? Amém. E assim, versículo 15, acabou-se o muro com 52 dias de construção. Diz aí o versículo de número 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta grande obra. Gente, coisa tremenda. É muito bom quando os nossos resultados falam por Deus. Fazem com que as pessoas olhem para nós e vejam, olha, verdadeiramente Deus é Deus na sua vida. E isso aconteceu no ministério, na vida de Neemias. Em 52 dias ele conseguiu acabar a construção do muro, coisa que já estava há muitos anos destruída. Versículo 17 do capítulo 6 diz assim: também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Tobias não era um dos primeiros inimigos de Neemias, lá nos primeiros capítulos do seu livro? No entanto, nós estamos vendo aqui que alguns nobres de Judá estavam escrevendo cartas para Tobias, e Tobias, escrevendo cartas para ele, estava com leve trás por parte de pessoas de dentro. Olha só, Neemias fechou o muro, encerrou para fora da cidade os seus inimigos. Só que, no entanto, tinha gente dentro da cidade, vendida aos seus inimigos, fazendo leve trás através de cartas. Se fosse nos dias atuais, seria um saque. Mas, no entanto, naqueles dias, eles escreviam cartas que iam para os inimigos, e os inimigos escreviam cartas que vinham para dentro da cidade, comunicando o que estava sendo feito. É muito complicado, porque nós precisamos tomar cuidado, não somente com os ataques exteriores, mas também com as insurgências no interior. E muitas vezes nós estamos preocupados. Achamos que os nossos maiores inimigos estão lá fora, no entanto, muitas vezes os nossos maiores inimigos estão aqui dentro mesmo. E não estamos prestando atenção nesse detalhe. Neemias, ele percebeu isso. Então, após a reedificação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a organização do povo. E esses nobres não estariam naqueles que seriam contados como homens de confiança dele. Capítulo 7. Sucedeu depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Olha só que coisa legal. Quem é Hanani? Irmão de? Foi responsável por levar as notícias do estado da cidade de Neemias quando esse ainda estava lá no Império da Pérsia. Nesse momento, Hanani estaria ao lado de Neemias. Na hora de nomear, ele vai nomear o seu irmão e vai nomear um outro homem chamado Ananias, que era o maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque este homem era um homem fiel, temente a Deus mais do que os outros. Então, nesse momento, quem Neemias coloca ao lado dele para ajudar na organização? Pessoas que sejam tementes a Deus e
fiéis. Porque, como ele estava vendo que no meio dos magistrados estava um complô contra ele, um leve traje de cartinhas, de mensagens, trocando entre eles e os inimigos, o que ele fez? Ele colocou pessoas ao seu lado que eram fechamento com ele. Então, assim fez Neemias. E, no entanto, a Bíblia vai dizer que a cidade era muito grande e ele precisava povoar a cidade. Versículo 4 diz assim: era a cidade larga, de espaço grande, porém pouco povo que estava dentro dela, e ainda não haviam casas edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Então eu achei o livro da genealogia dos que subiram do cativeiro, e assim achei escrito nele que esses são os filhos das províncias que subiram do cativeiro, transportados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Aqui nós vamos ver uma lista, que é a lista dos que voltaram do cativeiro babilônico para Judá, a lista das genealogias. Lembra que quando nós estudamos Crônicas e Esdras, que são livros que contêm muitas genealogias, eu expliquei o porquê das genealogias? Porque se fazia necessário. Quando Neemias vai fazer o controle daqueles que haveriam de habitar em Jerusalém, daqueles que haveriam de habitar fora, ele busca os livros das genealogias para achar quem pertenceria a elas. E aí, essa mesma lista está no capítulo 2 de Esdras, onde fala acerca dos 40 e poucos mil, 42.360 homens que voltaram do cativeiro babilônico, mais 7 mil e poucos servos, além de 200 levitas e tudo mais. Então, quando ele acha essa genealogia, ele vai fazer uma seleção daqueles que haveriam de habitar dentro de Jerusalém e daqueles que haveriam de habitar fora. Jerusalém precisava ser repovoada? Sim, mas não a qualquer custo. Entendeu? Não a qualquer custo, não podia ser qualquer um. Então, por isso, ele quis fazer uma peneira entre aqueles que habitariam dentro e aqueles que habitariam fora. No capítulo 8, nós vamos ver que o povo vai se consagrar e eles vão chamar Esdras para que leia o livro da lei. Diz assim o versículo 1: e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim homens como mulheres, de todos tendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, diante dos homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava ali em pé junto a ele, a sua mão direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Uquias, Maassés, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras então abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque está acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Gente, a gente está vendo aqui mais ou menos um culto à semelhança da nossa igreja, né? Um púlpito de madeira, num lugar superior acima de todos, para que todos possam ouvir e ver. Um púlpito onde fosse colocado o livro da lei para que fosse feita a leitura. E aí, quando se abre o livro da lei para fazer a leitura, todo o povo em reverência se coloca de pé. Isso que a gente faz na igreja não é do nada. Vamos fazer assim? Não. Tem digamos assim, um paro bíblico para o que a gente faz aqui. Versículo 8. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido que faziam, para que lendo entendesse. Olha só que coisa interessante. Esdras leu, Esdras explicou e fez com que o povo viesse a entender. Por quê? Uma pregação, ela tem que ter leitura do texto, tem que ter explicação do texto e tem que ter a aplicação do texto. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ou seja, eu preciso, ao ouvir a palavra, entender o que a palavra está dizendo e como aquilo se aplica na nossa vida. Um sermão que não tem aplicação prática é um sermão sem sentido. É um sermão sem sentido.
Você tem ali a história, mas não tem a aplicação. Quando há aplicação da explicação, ocorre o que aconteceu aqui, no versículo de número 9. Diz aí. E Neemias, que era o Tissata significa governador, e o sacerdote Esdras, e o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é dia de consagração ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Gente, uma coisa muito interessante. Quando o texto é explicado e bem aplicado, e o povo está sensível, porque nós vimos que esse ajuntamento ele foi uma reunião convocada pelo próprio povo, ou seja, não foi Esdras, o pregador, que chamou o povo para a praça, mas foi o povo que se reuniu na praça e chamou o pregador para explicar, para que lesse o livro da lei. O povo estava com o coração sensível. Quando eles ouviram a palavra, ouviram a explicação da palavra e a aplicação dela, todo o povo teve uma grande contrição, uma grande comoção, e eles choravam, que eles começaram a entender a palavra de Deus. Nós vamos ver que Esdras foi um dos poucos que a Bíblia fala, que eu agora não me lembro do outro, mas que não somente leu o texto, explicou o texto, aplicou o texto, porque os outros apenas liam o livro da lei. Mas Esdras ele está fazendo uma abordagem explicativa e aplicativa para o povo, de maneira que está havendo uma comoção num culto ocasionada pelo poder da palavra. Gente, a palavra de Deus ela é de suma importância nas nossas vidas. Nós, como crentes, precisamos aprender a amar a palavra de Deus, porque ela é que nos sustenta, que nos alimenta, que nos acrescenta, que faz com que nós venhamos ser edificados, fortalecidos em Deus. Então precisamos aprender a palavra. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que dá bastante tempo para a palavra. Entendeu? E tem umas igrejas que você tem ali 2 horas de culto, 1 hora e 45 minutos de louvor e 15 minutos de pregação. A nossa igreja, aqui não, a gente começa o culto às 7 horas da noite, lê a palavra, depois entra o louvor, depois dispersa as crianças ali, inicia a pregação. É 1 hora e 15 minutos de pregação. Às vezes fala, mas na maioria das vezes acrescenta. Entendeu? Porque isso é bom, porque a palavra de Deus é quem nos edifica. No versículo 17 nós vamos ver que eles restauram a cerimônia não, o rito da festa dos tabernáculos, onde o povo sai para acampar as cabanas. Isso é uma coisa que até nos dias atuais os judeus mais conservadores ainda praticam, porque existia a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste e a Páscoa, que são 3 das inúmeras festas que os judeus comemoravam, mas essas 3 principais. Na festa dos tabernáculos, o povo saía das suas casas de alvenaria e iam habitar em tendas durante o período dos 7 dias de festas. Ou seja, eles montavam a barraca e iam dormir nas barracas durante o período de festas, das festas dos tabernáculos. E isso se fez porque desde os dias de Josué não se fazia isso. Gente, olha só quanto tempo. Até Josué o povo habitava em cabanas. Então, a festa dos tabernáculos era para ser comemorada uma vez no ano, e todas as vezes que houvesse essa festa, o povo deveria dormir em cabanas para lembrar que outrora eles foram peregrinos e forasteiros no deserto, habitando em cabanas. Só que desde os tempos de Josué, essa festa não era comemorada aos moldes daquilo que Deus havia ordenado. Então, Neemias ele restaura então assim. Diz aí o versículo 17: e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filhos de Um, até aquele dia, e houve grande alegria. É costume, sim, mas é um bom costume. Versículo 9: arrependimento e confissão de pecados. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejuns, com pão de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, se puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Aqui nós temos todo um capítulo, onde nós vamos ver uma oração que vai relatar toda a história de Israel, desde o chamado de Abraão,
passando pelo cativeiro assírio, depois passando pelo cativeiro babilônico, e assim chegando até os tempos da restauração. Nós vamos ver ali falando sobre o bezerro de ouro, não vou ler porque é um capítulo muito comprido, mas a história ela é toda relatada, desde a chamada de Abraão até o retorno do cativeiro babilônico. Isso de uma maneira assim, muito tremenda. Então, todo esse capítulo 9 é uma história, uma oração que conta a história dos hebreus, que nós já passamos ela várias vezes, por isso nós não vamos passá-la neste momento. Capítulo 10, aqui nós temos apenas os nomes daqueles que selaram o concerto, e houve novamente um concerto para reatar a aliança do Senhor para com os da casa de Judá, para com os judeus que voltaram do cativeiro babilônico, e assim foi feita de uma maneira assim, tremenda. No capítulo 11 nós vamos ver a relação dos que habitaram em Jerusalém. Nós vamos ver uma coisa aqui, diz assim, e os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. Olha só o que aconteceu. A partir do momento em que Jerusalém teve seus muros reedificados, antes ninguém queria morar lá, correto? Tanto é que nos capítulos anteriores nós lemos que Neemias, ele viu que a cidade era grande, espaçosa, mas que tinha poucos habitantes e não havia casas edificadas, porque Jerusalém houvera sido destruída e por isso todo mundo vazou para outras cidades, porque Jerusalém foi destruída. Mas agora que Jerusalém foi edificada e que Neemias foi buscar genealogias para saber quem poderia estar morando dentro dos muros de Jerusalém, gente, todo mundo queria ir para Jerusalém. Claro, cidade murada, mais segurança, estabilidade, todo mundo queria ir para Jerusalém. Só que aí Neemias chegou e falou o seguinte, olha, agora não dá para botar todo mundo. Quem entrou, quem não entrou, agora vamos ter que fazer uma seleção. Então, os príncipes do povo, sim, eles deveriam habitar na cidade fortificada. Mas dos demais do povo, ele fez uma seleção para que apenas 10% entrassem para morar em Jerusalém. E aí nós vemos aí no versículo número 1, que 1 em cada 10 era selecionado por sorte para que habitassem em Jerusalém e os outros 9 habitavam nas demais cidades que não eram cidades muradas. Então nós vamos ver no capítulo 12 que os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel, está aqui a relação dos que vieram com o sacerdote, com Zorobabel, juntamente com Esdras, de maneira que nós vamos ver, como eu falei lá atrás, os levitas eles não queriam voltar, mas no entanto foi-se obrigado que fossem chamados os levitas para que eles voltassem, porque eles queriam ficar no reino da Média da Pérsia, não queriam Jerusalém. Mas no entanto, como os levitas eles haviam sido separados pelo Senhor para o ofício do tabernáculo, eles não podiam ficar de fora e deveriam estar voltando. A partir do versículo 27 do capítulo 12, nós temos ali a dedicação dos muros, aonde foi feita em Jerusalém, que diz assim, versículo 27, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazerem a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina quanto dos arredores de Jerusalém, como da aldeias de fora, como também na casa de Chigal, nos campos de Biá e tudo mais. E purificaram os sacerdotes levitas, e logo purificaram o povo, e purificaram as portas e o muro. E assim eles fizeram a dedicação. Uma coisa muito legal que está lá no versículo 43 do capítulo 12, que diz assim: e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Gente, que coisa legal. Sabe como aquela alegria contagia, espalha para todo lugar? Realmente faz-se cumprir o que diz no Salmo 128. Quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro aqueles que voltaram para Sião,
nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e se diziam entre os povos: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, se cumpriu aqui o que diz o Salmo de número 128 acerca da restauração. Deus, Ele alegrou o seu povo, e com efeito fez com que essa alegria fosse ouvida entre os povos, e os povos diziam: grandes coisas fez o Senhor. No capítulo 13 nós vamos ver que Neemias ele corrige vários abusos que ainda estavam acontecendo dentre o povo, de maneira que ele precisava colocar ordem na casa, porque ele haveria de voltar novamente para a Pérsia e ele precisaria deixar ali com que algumas coisas fossem ajustadas. Isso é o versículo 1. Naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão, água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, e ainda que o nosso Deus tenha convertido a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo esta palavra da lei, apartaram-se Israel de toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Gente, olha só. Você lembra que quando Esdras chegou e fez uma purificação racial ali no meio do seu povo, que muito dentre os povos, e a começar pelos príncipes, haviam se casadas com mulheres da terra estranha, de maneira que os seus filhos, eles não falavam o hebraico, eles falavam outras línguas estrangeiras. Então, nesse momento aqui, Neemias está fazendo também isso, de maneira que ele vai ver que o próprio sacerdote Eliasibe, que presidia a câmara da casa do nosso Deus, havia se aparentado com Tobias. Tobias, o cara, o inimigo de Neemias, inimigo de Israel, aquele que buscava o mal, que buscava a paralisação da obra, que buscava matar Neemias. O sacerdote se aparentou com ele. E eu não digo mais, e fizeram uma câmara grande onde dantes se metiam as ofertas de manjares, incensos, utensílios e dízimos de grão do mosto do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Nesse momento, Neemias havia voltado para a Pérsia. Quando ele volta, ele encontra essa situação. Versículo 6. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu vim ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tomei a alcançar a licença do rei e vim para Jerusalém e compreendi o mal que Eliasabe fizera para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara no pátio da casa de Deus. Olha só, lembra? No ano 32 do rei Artaxerxes, aquele que liberara Neemias para vir edificar os muros, Neemias ele teve que voltar, porque lembra que lá no capítulo 1, o rei falou o seguinte: olha, você pode ir, mas qual tempo você vai voltar? Um tempo determinado ele voltou. No que ele voltou, ele ficou só alguns dias fora. Quando ele voltou, o sacerdote Eliasibe fez um quarto de luxo junto ao templo da casa do Senhor, aonde se guardavam os dízimos e as ofertas do templo, para o sogrão dele, Tobias. Para o sogrão, botou o sogro para morar no templo, na casa do Senhor, junto com os dízimos e as ofertas. Vamos lá, né? Pois é. Aí o que aconteceu quando ele chegou? No versículo 8. Ao que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, ordenando eu que purificasse a câmara, tornei a trazer os utensílios da casa do Senhor, com as ofertas de manjares e incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas, que se lhes não dava, de maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Então compreendi que os magistrados, porque se deparou a casa de Deus. Porém, eu os ajudei e te restaurei novamente ao seu posto, e todo Judá trouxe os dízimos, os grãos e o mosto e o azeite novamente aos celeiros. Gente, Neemias, conhece aquela expressão, enquanto o gato sai, o rato faz a festa? Então, vocês lembram que tinha muito rato lá
acumulando com Tobias? Foi só Neemias se ausentar um pouquinho que Tobias já estava no tempo. Já estava no tempo. Bom, fechando aqui. O versículo de número 23. Versículo número 23 do capítulo 13, vamos fechar. Vi também naqueles dias que os judeus se tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar o judaico, segundo a língua de cada seu povo. Então contendi com eles, os amaldiçoei, os espanquei, alguns deles, lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos e as vossas filhas, e não tomarei mais filhos nem vossos filhos, nem para vós mesmos. Gente, foi coisa rápida. Neemias se ausentou um pouquinho e chegou lá, estava tudo bagunçado de novo. Se esqueceram que Esdras havia o povo jurar para não casar com mulheres estranhas, haviam despedido as mulheres com os seus filhos, e agora de novo. Vamos lá. Só que Neemias ele é diferente de Esdras. Vocês lembram, né? Vocês lembram como é que Esdras conseguiu convencer o povo a abandonar, mandar embora suas mulheres e seus filhos? Foi orando. Você lembra? Nós lemos na semana passada que Esdras pegou e fez uma oração. E quando ele terminou aquela oração, aquele clamor, que foi uma oração espetacular, o povo estava mais crente do que se tivesse pregado 1000 sermões. Numa oração, Esdras convenceu todo mundo a abandonar as mulheres estranhas e mandar embora juntamente com os seus filhos. Neemias, como eu falei, era um cara mais prático, mais pragmático. Quando ele voltou, encontrou Tobias lá, ele pegou Tobias, jogou tudo para fora e o dispensou, e o despediu dali, mandando-o embora. Quando ele encontra que novamente os homens haviam se casado com amonitas, moabitas, asdonitas, gente, ele pegou e meteu-lhe a mão, puxou a barba, puxou o cabelo, deu chute, deu soco, mordeu, fez um escarcéu danado, contendendo com ele, amaldiçoou, diz o versículo 25, eu contendi com ele, os amaldiçoei, espanquei, arranquei cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo que não daria mais seus filhos e vossas filhas, e assim. E aí diz assim, porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado de Deus e pondo Deus sobre todo Israel, contudo as mulheres estranhas o fizeram pecado. Dá-vos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasib, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, varonita, pelo que os afugentei de mim, até com Sambalate se aparentaram. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio dos levitas. E assim os alimpei de todos os estranhos e os designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas das leis em tempo determinado, para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém? Neemias, ele era um cara diferenciado. A gente não pode esperar que todos agem da mesma maneira. Entendeu? Um líder, ele nunca é igual ao outro. Cada um tem suas particularidades, cada um tem suas peculiaridades. Alguns resolvem orando, outros resolvem batendo. Mas o importante é que a Bíblia diz que nenhuma autoridade tenha sido dada se o céu não fosse concedido. E os líderes que Deus colocou sobre nós foram aqueles a que Deus escolheu. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de podermos partilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé para orarmos. Deus é bom. Bem, já estamos chegando no meio da Bíblia. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo já aprendemos aqui a palavra de Deus e como isso passa. E como cada quarta-feira tem sido mais legal do que hoje. Eu sei que alguns irmãos hoje tiveram que faltar, muitos me justificaram a ausência, mas vamos permanecer firmes e
cada vez mais estamos conhecendo mais aquilo que Deus tem nos ensinado através de sua palavra. Pastor, alguma recomendação? Domingo. Grande culto de adoração a Deus. Sexta-feira, para as mulheres, roda de bate-papo. Convide uma amiga e traga comida. Que reunião de crente sem comida. Então vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque o Senhor é bom. Bom estarmos na Sua casa, bom estarmos aprendendo a Tua palavra. Quero eu te pedir que o Teu Espírito Santo esteja aplicando aos nossos corações tudo aquilo, Senhor Deus, que temos ouvido e aprendido aqui neste lugar. Seja servido de abençoarmos muitíssimo, Senhor Deus, em todo esse caminho que temos percorrido, Senhor Deus, de estudarmos a Tua palavra. Abençoe agora, Senhor Deus, o nosso fim de noite, nos dê um retorno tranquilo aos nossos lares, com a Sua bênção. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, as doces e plenas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os. Digam amém. Quem disse amém? Cumprimenta alguém e convide para estar no vídeo também.